Chegou nesse vídeo com o coração angustiado, procurando alguma coisa para te ajudar com a ansiedade, para amenizar esses sintomas físicos e essa mente em desordem que acaba atrapalhando o seu bem-estar? Então fica aqui comigo. Eu já sofri muito com a ansiedade e eu vou falar para você como eu aprendi a lidar com ela. Infelizmente, o Brasil ele lidera um ranking com relação à ansiedade. Um dado de 2023 da Organização Mundial da Saúde aponta que 9,3% da população sofre de ansiedade. Então, é um dado que não é para a gente celebrar, mas é algo realmente muito preocupante. Então, que tal a gente mudar essa realidade a partir de cada um de nós? Olá, que bom ter você aqui. Nesse vídeo eu vou dividir com você o meu entendimento sobre a ansiedade. Como que eu aprendi a lidar com ela? Porque para mim, entender o mecanismo cerebral da ansiedade é o que fez total diferença e pode te ajudar também. Porque o fato da gente aprender a lidar, entender o que está acontecendo, nos ajuda a enfrentar as adversidades do dia a dia e também a promover mais harmonia interior. E fala a verdade, que a harmonia interior não é bom demais. Então, se você sofre com ansiedade ou convive com alguém que está aí comprometendo o seu bem-estar por conta da ansiedade, que está apresentando comportamentos ansiosos, fique comigo até o fim desse vídeo, ok? Antes da gente se aprofundar, eu quero falar para você do significado da palavra ansiedade. Vem do latim, da palavra anxietas, que significa preocupação, e da palavra angere, que significa sufocar, apertar, angustiar. E é exatamente isso, né? A ansiedade é algo bem chatinho mesmo, que gera muitos desconfortos. E quando dispara esse mecanismo em nós, o nosso corpo ele entra no estado de luta ou fuga, de lutar ou de fugir. A ansiedade, ela tem como base o medo do enfrentamento. Só que esse medo, ele pode estar relacionado a algo real, concreto, mas também a algo imaginário, algo que pode nem acontecer. Pode ser uma preocupação. Se a gente analisar a palavra preocupação, é preocupar-se, está se antecipando, está preocupando com algo que pode nem acontecer. Muitas das nossas preocupações, elas nem acontecem. A gente só se desgasta pensando como vai ser, e se acontecer isso, e se o outro falar assim, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, e a gente só se desgasta e muitas coisas, muitas preocupações nem acontecem. Graças a Deus, né? A ansiedade é algo natural. Ela nos ajuda a colocar atenção, a ter bom senso, porque vamos pegar um exemplo bem simples. Se a gente não tivesse medo de nada, se não disparasse esse circuito cerebral, a gente nem olharia para os lados para a gente atravessar a rua, não é verdade? Então, ela nos ajuda em muitos aspectos, sim. É algo natural, mesmo em situações agradáveis, em situações boas, né? Pode disparar esse mecanismo e a gente sentir ansiedade. Vamos pegar como exemplo, antes de uma viagem que você planejou, que está chegando o dia. Antes de uma entrevista, antes de um primeiro encontro, enfim, diante de situações boas e agradáveis, mas também diante de situações muito desafiadoras, diante de situações preocupantes, por exemplo, você pegou o resultado de um exame, você vai levar para o seu médico. Não é natural você ficar angustiada, você ficar preocupada e ansiosa? Então a gente precisa diferenciar isso e entender que o mecanismo ele é disparado. Só que quando a gente usa bem a energia da ansiedade, isso pode ser muito benéfico para nós. Por exemplo, você tem um projeto para entregar lá para o seu líder, lá no seu trabalho, e você usa toda essa energia da ansiedade no sentido de que você quer dar o seu melhor. Então, você usa isso como uma força propulsora de motivação para dar o seu melhor. Isso é benéfico, porque você consegue aplicar muito mais as suas habilidades e também você ganha performance com isso. Acontece que quando o contrário, você se sente paralisada, você não conseguiu enfrentar, resolver certas situações e teve registros ruins com relação a isso gera ainda mais ansiedade, gera um mal-estar com você mesmo. E isso pode comprometer, sim, o seu bem-estar, a sua autoestima, a sua autoconfiança. E isso pode, inclusive, gerar sintomas físicos, algo mais sério com a saúde, pela forma como você lidou
com aquela situação. Vamos ter um olhar mais terapêutico com relação à ansiedade? Muitas pessoas falam que a ansiedade está relacionada ao futuro. Pode ser relacionada ao futuro, uma preocupação, né, com o futuro, com algo que a pessoa está projetando, planejando e tudo mais. E esse futuro ele pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns dias, semanas, meses, anos, né, porque nós só temos o momento presente, o momento do agora. Mas olha só, quando a gente fala que a ansiedade ela pode estar relacionada ao passado, ai meu Deus, você vai dizer, ai lá vem ela. Pode estar relacionado ao passado no sentido de que você já teve algumas experiências de medo do enfrentamento. Foi difícil de enfrentar aquilo, ou você nem conseguiu enfrentar aquela situação, você fugiu mesmo, né? E a vida se encarregou de resolver alguma questão, ficou pendente. E, enfim, você teve experiências que não foram agradáveis e você registrou isso. E agora, diante de situações que você tem um medo daquilo se repetir, você ter que enfrentar, dispara todo esse mecanismo da ansiedade e traz esses desconfortos. Então, quando a gente fala do passado, pode ser que está sendo reativada alguma memória. Então, o corpo ele se prepara para não ser pego de surpresa, né? Ele entende dessa forma que ele está se preparando, então ele fica nessa constante ansiedade. Por isso, porque está sempre em alerta, esperando algo que pode acontecer. E tem algo que eu quero trazer também com relação à ansiedade, que eu percebo muito nos meus atendimentos, e eu me coloco nisso porque foi algo que eu já passei muito também, a ansiedade por busca de algo, sabe? Quando a gente está buscando algo que a gente nem sabe definir o que, e gera uma insatisfação, um sentimento de insuficiência, parece que está sempre faltando alguma coisa, uma sensação de autossuficiência, muita comparação, e também a busca pelo propósito, foi o meu caso. Essa busca pelo propósito gera muita ansiedade, muita angústia. Mas isso nós podemos aprofundar em outros vídeos. Então, se você gosta desses conteúdos, se inscreva aqui no canal, que eu estou preparando muitos conteúdos para trazer aqui para você, com pequenas ações, entendimentos que podem gerar grandes mudanças no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, se inscreva para não perder nada, ok? Continuando aqui, se a gente parar para observar, a ansiedade ela é algo cultural, porque parece que o fato da pessoa viver sempre na correria, sempre atropelado de coisa para fazer, sempre de um acúmulo de tarefas, isso tem uma ligação com eficiência, com sucesso, mas não é bem assim. A gente precisa saber o limite das coisas. Muitas vezes, essa pessoa que vive nesse piloto automático, muito atarefada, ela está perdendo qualidade de vida, ela está perdendo a saúde dela, está no esgotamento emocional. Pode estar no esgotamento por conta desse trabalho, dessa correria, né? De poder ter que conciliar todas as áreas da vida. Então, assim, não dá para a gente relacionar a esse comportamento com eficiência e sucesso. E as pessoas que entram no esgotamento emocional tendem a se conectar com muita negatividade, seja reclamando demais, seja numa oscilação de humor, a pessoa fica muito irritada, enfim, é uma série de complicações. E analisar esse comportamento também pela seguinte questão, porque às vezes você já está num patamar legal, está tudo bem você querer mais, ter mais objetivos, querer subir mais degraus, ótimo. Só que entender se isso não é um mecanismo de sobrevivência. Porque, olha só, quando a gente está falando do nosso cérebro, né? O cérebro, ele evoluiu muito. Só que diante de muitas situações, a gente usa o nosso cérebro como se ele fosse antigo. Os homens primitivos, eles precisavam caçar para comer, para sobrevivência, para proteção. Então, o corpo ele sempre estava naquele estado de luta e fuga. Só que as coisas mudaram por aqui, o cérebro evoluiu, tudo evoluiu. Então, agora a gente precisa também entender que sobrevivência é algo importante, mas que hoje nós buscamos muito mais do que a sobrevivência. Nós buscamos, sim, um senso de realização, um senso de propósito. E o homem moderno, ele se coloca num estado de ansiedade muito além da conta, porque muitas vezes está no modo sobrevivência. Por que isso? Pela falta de sentido na vida.
por busca de algo a mais, porque a pessoa já tem algo que supre a sobrevivência dela, mas o fato de sentir que falta algo, não ter esse sentido da vida, esse propósito, acaba gerando essa ansiedade exacerbada. Uma outra coisa que gera muita ansiedade é a expectativa. A gente ouve muito assim, você não pode gerar expectativa. Gente, vamos ser honestos? A gente tem que entender sobre isso. Porque a gente falar que não pode gerar expectativa, que motivação que você tem para fazer algo na tua vida? A gente tem expectativa, sim. Diante de uma decisão, de uma escolha que você faz, você tem uma expectativa daquilo que você está fazendo, daquilo que você está escolhendo. Só que o que a gente precisa entender é que gerar essa expectativa, né, é esperar por algo melhor. Porque se a gente gera uma expectativa esperando que tudo saia conforme a gente quer, isso é perigoso, porque nem sempre vai sair da forma como a gente quer. Só que se a gente se coloca num estado de esperar pelo melhor, olha só a leveza que isso traz, porque algo de muito melhor, melhor do que você esperava, pode acontecer. Então, se você coloca essa expectativa, esperando que tudo saia conforme você planejou, conforme você quer, isso gera muita ansiedade. E quando alguma coisa não sai como você gostaria, isso traz muita frustração. Então, a gente precisa, nesse sentido, de esperar sim pelo melhor e que você tenha bons resultados, mas você também soltar esse controle, porque esse controle excessivo que a gente quer ter das situações é que traz muita ansiedade. Então, quando a gente fala da esperança e expectativa, o meu entendimento é esse, é de que essa esperança não é você esperar sem ação, mas sim você esperar por algo bom, algo melhor, que pode ser muito melhor do que você planejou, que pode ser muito mais surpreendente do que se fosse daquele jeitinho que a gente queria que fosse. Antes de dar continuidade, falar algumas ações para reduzir esse mecanismo cerebral que gera tanto desconforto, quero pedir o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai ser entregue para mais pessoas, para ajudar mais pessoas, e também eu vou entender que estou no caminho certo, e assim eu continuo por aqui, me aperfeiçoando mais e mais para trazer conteúdos ainda melhores para você. Agora eu vou falar brevemente como funciona o estímulo da nossa amígdala cerebral, tá? O circuito cerebral da ansiedade. Me acompanhe na imagem que eu preparei para você, para simplificar. Olha só, nessa imagem, eu vou direto ao ponto para usar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você está numa trilha e de repente você vê uma cobra. O seu cérebro, ele entende que tem uma ameaça, que tem um perigo, você está diante de um perigo, que é essa bolinha vermelha aí. Então, se você viu uma cobra, o seu córtex visual, ele manda uma informação lá para a sua amígdala cerebral. E aqui a amígdala, ela, antes de interpretar qualquer coisa, se é realmente uma cobra ou se não é, já dispara todo o mecanismo para sua proteção, né? Então, você pode sentir, por exemplo, pernas bambas, você pode suar, você pode ter a pupila dilatada, você pode ter tremedeira, enfim, cada pessoa vai disparar um mecanismo, vai ter alguns sintomas no seu corpo, né? E aí, depois que você já se colocou naquela defensiva, seu corpo já está preparado para aquilo, para aquele perigo, para enfrentar aquele perigo, ou para fugir, o que que acontece? Lá no seu pré-frontal, no córtex pré-frontal, essa região aqui, aí que ele vai interpretar. Já está preparado e tudo. Aí ele olha e vê que não era uma cobra, que era apenas um pedaço de madeira que estava ali embaixo das folhas. E aí o corpo ele já pode voltar para o seu estado normal. Ele entra num alívio. Só que imagina se a nossa amígdala cerebral aí passasse ainda uma informação lá para o córtex pré-frontal, para ele interpretar se era mesmo uma cobra, se não era, para depois o seu corpo entrar num estado de disparar esse mecanismo para você lutar ou fugir daquela situação.
Imagina se ele tivesse que fazer esse inverso, entende? Então, primeiro ele preparou você para depois o seu cérebro fazer a interpretação se aquilo era real ou não era real. Então, o que é importante a gente entender aqui é que diante das situações da nossa vida, a gente age também dessa forma. Então, a gente identifica aquilo como uma ameaça, mas muitas vezes não tem perigo algum. Só que a gente interpreta que aquilo é um perigo para nós. Então, o nosso corpo dispara todo um mecanismo e gera desconforto no nosso físico. Só que o que, que acontece? Que diante de situações da nossa vida, muitas vezes a gente entra nesse estado e não volta ao nosso estado normal. E isso prejudica muito a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ficou mais claro com esse esqueminha que eu fiz aí? É uma forma bem simples, bem breve mesmo, mas que já pode te ajudar a entender, porque para mim o entendimento faz muita diferença no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com as situações da nossa vida. Traz mais leveza, traz mais compreensão, estratégias para a gente poder enfrentar, para a gente poder resolver, enfim, para a gente promover mais saúde e bem-estar para nós mesmas. E agora eu vou falar algumas ações que podem ajudar a amenizar esse desconforto da ansiedade. Então, bora lá saber como podemos amenizar a ansiedade e não adoecer por conta disso. A primeira coisa é o entendimento, e eu já falei para você que a ansiedade é um processo natural. Então, olha só, o seu caso tem solução. Você não é um caso perdido. Algo importante é você observar o grau da ansiedade. Aqui, nesse conteúdo, eu trouxe um lado mais preventivo, mas é importante que você analise o grau da ansiedade, quanto isso está interferindo na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, sua produtividade, enfim, você analisar isso e buscar as alternativas para você, ok? É ajudar o seu cérebro a inibir esse circuito da ansiedade. Você pode fazer isso com respirações, com exercícios respiratórios. Mas, a princípio, eu não vou passar nenhuma técnica para você. Só vou falar o seguinte: no dia a dia, observe mais a sua respiração, porque às vezes a gente fica nessa respiração curta, ofegante. Então, observe se está fazendo o circuito completo ou está curta nessa parte torácica, né? E aí você regula a sua respiração. Já é algo importantíssimo de você fazer no dia a dia. Outra coisa é ter um diálogo interno muito mais positivo e encorajador, porque esse diálogo interno de destruição que você pode estar tendo, esses pensamentos negativos, porque tudo começa aqui, pensamentos negativos, destruidores, que gera sentimentos, de repente seu corpo já começa a corresponder a isso, começa a gerar muito desconforto, comprometer o seu bem-estar, então analisa tudo isso, tá certo? A escrita terapêutica é uma ferramenta que eu utilizo há muitos anos e eu vou falar aqui em outro vídeo com você. É uma ferramenta que você pode usar para você liberar as tensões, porque a cabeça está cheia, né? As caixinhas cheias de pensamentos, de questionamentos. Então, é bom para você liberar as tensões, expressar as suas emoções, os pensamentos, os questionamentos. Então, coloca isso no papel, que ajuda a trazer mais alívio, mais bem-estar. Buscar alternativas para você desenvolver a resiliência. Isso ajuda para você ter mais estrutura emocional, mais sabedoria para lidar com as adversidades do dia a dia. Isso você pode buscar recursos para você ampliar o seu autoconhecimento e você pode recorrer também às terapias, os recursos de saúde, reforçar isso, né? Os exercícios físicos, a meditação que você pode recorrer. E com relação à nutrição, que não diz respeito somente à alimentação saudável, mas também ao que você está nutrindo o seu cérebro, os pensamentos que você está tendo. Então, é nutrir de pensamentos melhores, é nutrir o corpo e o espírito. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é a conexão com Deus. A conexão com Deus é algo, em primeiro lugar, sempre. Mas quando a gente fala da ansiedade, por que é tão importante ter essa conexão com algo maior, como você queira chamar, um eu superior, uma consciência maior, uma força maior? É muito importante você ter ao que recorrer, porque nós paramos de buscar fora, no mundo externo, e o mundo pode estar em desordem, e a gente pode construir essa ordem, essa
paz, essa harmonia dentro de nós. Porque algo que gera muita ansiedade é a comparação, é a busca por respostas no mundo externo. Então, quando a gente se volta para a gente se conecta com a nossa essência divina, a gente começa a se entender melhor, a gente amplia o nosso autoconhecimento, gera mais bem-estar, mais alívio para a nossa alma e assim encontrar as respostas mais alinhadas a quem nós somos de verdade. Então, para a gente finalizar, falei aqui para você do mecanismo da ansiedade. Se esse mecanismo veio no nosso DNA, ele veio por um propósito da evolução da espécie. Então, hoje, nós podemos ir além da nossa sobrevivência. A gente tem essa necessidade de realização, de sentido, de propósito. E comenta aqui para mim o que você tem feito para você lidar melhor com a ansiedade, como tem sido esse processo para você. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero no próximo vídeo.